Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Que possamos ser iluminados pela luz do mundo espiritual, elevando o nosso pensamento ao alto para ouvir a mensagem do Evangelho, pedindo aos Espíritos encarregados de nos assistir, proteção e amparo. Vamos formar uma corrente todos juntos, mentalizando a nossa casa espírita Eulália Nogueira. Nos coube hoje do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidos contas àqueles que dela se acham investidos. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assistir como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra. Como um direito, uma propriedade, Deus, entretanto, lhe aprova suficiente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhe as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá à autoridade o título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E a falta que estes poderão cometer, os vícios a que poderão ser arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teu capricho e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhuma daquelas que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiverdes tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu,
porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar esta posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardel Merlot, Paris, 1863. Bem, irmãos, todas as lições do Evangelho são maravilhosas, mas esta é de uma profundidade. Esta é muito profunda, porque toca no ego do orgulhoso e do prepotente. Sabemos que tudo que encontramos quando chegamos e deixamos quando partirmos não nos pertence, que somos apenas fiel depositário, inclusive deste corpo. Mas esta lição vai além. Ela também nos diz que as posições, fortunas, se temos muito poder, tudo é um empréstimo e temos que responder pelos nossos atos ou o que fizemos com este privilégio. E mais ainda, pode ser tirado a qualquer momento. Somos seres sujeitos aos desígnios do Pai. Saber disso é ter consciência de procurar praticar o bem. É o nosso freio de mão. O poder e a riqueza é uma faca de dois gumes, talvez mais difícil do que ser desprovido do luxo e as facilidades dele. A nossa índole, caráter e ética nos dará o norte. Quem tem poder deve ser indulgente com seu subordinado, e este, igualmente cumpridor do seu dever para com o chefe e o trabalho de ambos, é importantíssimo. Um poeta disse: é muito pouco que o homem sabe, é muito grande o que desconhece, é infinito o que tem a aprender. Que o Evangelho de hoje seja uma gota no oceano de sabedoria que nos falta aprender. Bem, irmãos, nos encaminhando para o final, vamos fazer um pouco mais de caridade. Vamos pedir pelo nosso doente planeta, pelo nosso país, pelo nosso estado e a nossa cidade do Alegrete. Mas em especial por esse grupo, que é um pontinho luminoso através da nossa casa espírita Eulália Nogueira. Momentaneamente, estamos separados fisicamente, mas muito unidos pela fé. Pedimos também pelos irmãos que sucumbirão a essa pandemia e seus familiares. Que os nossos lares sejam visitados pelos irmãos espirituais encarregados do trabalho de hoje. Que possamos receber um passe para refazer as nossas energias físicas e espiritual. Que as nossas águas sejam fluidificadas. Que possamos ter uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus, de Allan Kardec e da caridade, encerramos o Evangelho desta noite. Que assim seja.